Vamos continuar então, aqui na página 49, nós estudamos no vídeo anterior sobre sujeito e predicado. Nós vamos agora estudar os tipos de sujeito, tá? Existem alguns tipos de sujeitos. Então, na oração da atividade 1, eu estou na página 49, essa tarjazinha rosa aí está explicando, né? Na oração da atividade 1, a palavra Senhor corresponde à essência do sujeito, ou seja, é a palavra mais importante dele. Chamamos esse termo de núcleo do sujeito. Então, qual é o núcleo do sujeito? Quando você lê uma frase, você vai identificar o núcleo. O núcleo é o que? É a palavra mais importante do sujeito. Deixa eu voltar aqui para dar um exemplo. Por exemplo, o senhor quer uma antena externa de televisão. Então, o sujeito aqui, nós já sabemos, é o senhor, é de quem eu estou falando. Mas o núcleo do sujeito não é o senhor, é apenas aquela palavra central, mais importante, que é o que? Senhor. Então, o núcleo do sujeito é senhor. Vamos voltar. Na frase da atividade 2, na oração modificada, há dois termos importantes que compõem o sujeito, que são eu e senhor. Nenhuma dessas duas palavras pode ser dispensada. Portanto, o sujeito possui dois núcleos. Assim chamamos de sujeito simples o sujeito que apresenta apenas um núcleo, né? E sujeito composto que apresenta dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras centrais, importantes. Certo? Vamos voltar aqui. Por exemplo, eu vi aqui algum exemplo. Vou voltar aqui um pouquinho. O pai e a mãe. Então, nós temos aqui dois núcleos, né? O sujeito é o pai e a mãe. E quais são as palavras centrais importantes? Pai, mãe. Então, tem aqui dois núcleos. Dois núcleos do sujeito. Voltando. Às vezes, o sujeito não aparece na frase, né? Na oração. Mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo ou por alguma informação do contexto da frase. Às vezes o sujeito não está na frase, mas quando você lê a frase, dá para você saber, deduzir qual é o sujeito, né? Por exemplo, vamos tentar de novo. A esse tipo de sujeito dá-se o nome de sujeito, né, desinencial. Você sabe onde é que está esse sujeito? Vamos tentar de novo. Nós, né? Nós vamos tentar de novo. Né? O sujeito não aparece, mas eu sei que ele está ali. Então, o nome desse sujeito é desinencial. Outras vezes, não é possível identificar o sujeito na oração, ou seja, não conseguimos perceber a quem a ação se refere. Nem eu lendo o contexto da frase, né? Da oração, eu não consigo identificar o sujeito, de quem é que eu está falando. Quando isso acontece, nós dizemos que o sujeito é indeterminado. Eu não consigo determinar quem é o sujeito. Ok? Por exemplo, precisa-se de vendedores. Precisa-se. Bem genérico assim, né? Não dá para você entender. Saber, aliás, né? Saber quem é que precisa, né? De vendedores. Ou roubaram meu alfinete. Quem roubou? Eu não sei quem foi que roubou. Roubaram. Então, é indeterminado. Eu não consigo determinar, detectar o sujeito. Nas orações acima, não é possível sabermos quem precisa de vendedores ou quem roubou o alfinete. Aonde tem anotações aí embaixo, você pode anotar. Sujeito desinencial. O que você entendeu sobre isso? O que é sujeito desinencial? Anote aí. Né? O sujeito não aparece na frase, mas eu sei de quem se trata. Você pode anotar assim. Aí, o que é o sujeito indeterminado? Aí você anota aí. É aquele sujeito que eu não consigo identificar na frase. Viu, gente? Assim que a gente estuda. Você acabou de ler, faz um resumozinho do que você entendeu.
Aí na página 50, nós vamos até a 51. Ô, Glória, tá terminando. Vai ficar um vídeo com 20 minutos e outro com bem pouco. Leia outro trecho da crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone celular. Quando preciso usar um, uso da minha mãe, mas segurando-o como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da minha tribo. Que situação do cotidiano é objeto de reflexão nessa crônica? Sobre o que, que ele está falando? Qual é o sujeito dos verbos destacados nesse trecho? Então, nós temos os verbos destacados em negrito, né? Sucumbir, tenho, terei, preciso usar, uso. A quem se refere, né? A gente está falando de quem? Qual é o sujeito? Aí vocês vão identificar. Em sua opinião, por que nas orações que trazem esses verbos é usado o sujeito desinencial? Por que foi usado esse sujeito? Por que será? Aí você vai pensar, colocar o tique e o teco para funcionar aí. Letra E. Explique a função verbal ou nominal, substantivo, adjetivo e verbo de cada um desses verbos. Um minuto. Talvez aqui nessa questão vocês tenham alguma dúvida. Explica a função, qual é a função, né, do verbo, a função verbal ou nominal, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é verbo, de cada um desses verbos, né? Então, o verbo usar tem a função de quê? Aí você vai dizer, né? Qual é a função dele? Função de substantivo, né? Por quê? Porque ele está sendo um complemento do verbo preciso, né? Preciso usar. Desconhecido tem a função de quê? Ele está dando uma característica ao substantivo, né? O substantivo inseto. Segurando tem a função de advérbio, porque expressa o modo como o celular é segurado. Isso aqui a gente ainda não estudou. Então, a gente pode até, se vocês quiserem já colocar a resposta do que eu falei, mas a gente vai ter que ver isso aqui mais para frente, mais detalhado, certo? Veja novamente um trecho da carta que a menina Júlia Branco escreveu ao seu avô. Espero uma resposta sua e a sua ajuda para esse nosso assunto soslaio. Adoro você, vovô, do coração. Um beijo da sua neta Júlia Branca. É branca? É, acho que é, né? Porque tá muito visível aqui para mim. Responda. Por que nas orações espero uma resposta sua? E adoro você, vovô do coração, não podemos classificar o sujeito como indeterminado. Por que eu não posso dizer que aqui ele não é um sujeito indeterminado? Por que eu não posso classificá-lo assim, né? Me responda aí, vou dar 10 segundos. Pense aí. Por que nas orações espero uma resposta sua e adoro você, vovô do coração? Não podemos classificar o sujeito como indeterminado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que, gente? O que é indeterminado é que eu não posso identificar, né, na frase. Eu não sei quem é, mas aqui eu sei quem é, né, gente? Então, por que eu não posso dizer que ele é indeterminado? Porque eu posso identificá-lo, né? Pela desinência do verbo nos casos, né? O sujeito da oração é desinencial, ou seja, eu espero, eu adoro, né? Então, a gente sabe que o sujeito aqui é eu. Eu espero uma resposta sua, eu adoro você, vovô do coração. Então, dá para eu saber, por isso que não pode ser
indeterminado. Leia os títulos de notícias da internet a seguir. As 13 séries que você deve assistir segundo o M. Multas por uso de celular, o volume cresce 33% em 2018. Aplicativo gratuito conecta pais, alunos e professores. Letra A. Transcreva o sujeito de cada um dos títulos e classifique. Você vai dizer se é simples ou se é composto. Em cada frase dessa você vai dizer quem é o sujeito. B. Considerando que os títulos foram usados em textos jornalísticos, por que é importante usar esse tipo de sujeito? É um texto jornalístico, né? Qual é a função também do texto jornalístico? É ser claro, né, nos assuntos que eles estão falando. Aí você vai colocar porque é importante usar esse tipo de sujeito, né? Lembrando que é um texto jornalístico. Ao observar os títulos, o que você concluiu sobre a posição do sujeito em relação ao verbo? Nesse tipo de construção, então, ao observar o título, né, das notícias, o que você concluiu sobre a posição do sujeito, aonde o sujeito está? Está no início? Nem sempre o sujeito está no início da oração. Está no início, no meio, no fim. Então, em relação ao verbo, né, ao observar os títulos, o que você conclui sobre a posição do sujeito em relação ao verbo nesse tipo de construção? Então, o que eu espero que vocês percebam aí é que nos textos jornalísticos, né, é comum que o sujeito venha antes do verbo, né? Geralmente ele inicia a oração. Por que é importante deixar o sujeito explícito nos títulos de textos jornalísticos? Por que eu não escondo o sujeito? Por que ele não é indeterminado? No texto jornalístico, né? Lembre que aí está se referindo a um texto jornalístico. Transcreva o núcleo dos sujeitos identificados nos títulos. Qual é o núcleo do sujeito? Então, você vai identificar o núcleo. Qual é a palavra mais importante? Você vai identificar o sujeito, vai identificar o sujeito e aí você vai identificar o núcleo, que é a palavra, a informação mais importante. Segundo, leia a tirinha a seguir que traz os personagens Miguelito e Mafalda, do cartunista argentino Quino. Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele diz o prefeito. Ao indagar, letra A, ao indagar ao amigo qual é o sujeito da frase, esse lixo enfeia a rua, que resposta a personagem Mafalda esperava, né, obter dele? O que era para ele dizer, na verdade? B. Considerando a resposta do menino, de que maneira ele interpreta a pergunta feita por Mafalda? Houve um problema na comunicação entre os interlocutores, ou seja, entre as pessoas participantes dessa conversa? Será que alguém não entendeu o que o outro quis dizer? Por que isso aconteceu? C. O que provoca humor, ironia nessa tirinha? O que é que foi que tornou essa tirinha engraçada? Embora o personagem Miguelito atribua a responsabilidade da limpeza da rua a uma pessoa pública, essa responsabilidade se estende apenas aos órgãos públicos e às pessoas que os representam? Dê sua opinião e justifique. Então, aqui já é uma pergunta que não é analisando a língua em si, né? Já é uma pergunta de conscientização, né? Quem é o responsável pela limpeza das ruas? Será que é só o prefeito e os órgãos responsáveis? Então, você vai dar a sua opinião. Letra E. Na oração, esse lixo enfeia a rua. Identifique
o núcleo do sujeito e o predicado. Então, você vai dizer qual é o núcleo do sujeito, tá, gente? Não é o sujeito, é o núcleo. E qual o predicado. E aqui a gente encerra essa bateria de atividades. Acho que agora deu para entender melhor. Então, tentem fazer e façam anotações, onde está escrito ali anotações. Vocês usem, tá certo? Usem para aprendizado de vocês, ok, gente? Um aviso, as atividades já estão disponíveis na internet, eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês já estarem acessando, tá certo? Acessem e aí baixa a atividade dessa semana agora, ok? Então, eu vou deixar aqui. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nessas atividades, né? Nós vimos praticamente todas as questões aí, tá certo? Estudem, estou com saudade de vocês, se cuidem, tá certo? E espero que em breve nós estejamos de volta. Tchau, tchau.